Diretor, roteirista, produtor, intérprete, não tem como falar de cinema sem citar Woody Allen como um dos mais importantes realizadores. Dono de uma filmografia extensa, há quem diga que seus personagens são autobiográficos. Quem vai nos falar desse e outros aspectos é a professora de cinema Ana Lúcia Andrade. Olá, Ana Lúcia, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. É verdade mesmo que o que eles falam, que os personagens do Woody Allen têm uma certa autobiografia dele? Todo grande diretor e que é também um roteirista, acaba que todos os personagens dele têm muito a ver com ele mesmo, né? Ele sempre fez um papel que remete à sua própria persona no cinema, né? A figura esquizofrênica, um existencialista que questiona o sentido da vida, né? O Woody Allen, ele, assim como outros diretores da sua época, ele vai também se colocar muito nesses personagens, mas ele mesmo diz que é uma mescla do que é ele e, ao mesmo tempo, uma ficção, né? Ele ficcionaliza algumas características que nascem a partir dele, né? E as marcas do cinema Woody Allen, quais são? Talvez a marca principal seja que ele busca sempre estratégias diferentes para abordar temas semelhantes, temas recorrentes na filmografia dele. Então, ele está sempre se aproximando ou do documentário, ou do teatro, ou dos filmes antigos da década de 30, os gêneros que não existem mais. Ele está sempre buscando novas abordagens, né? Às vezes as pessoas falam que as temáticas dele são repetitivas, que ele está sempre tratando das mesmas questões, mas na verdade eu acho que ele está sempre buscando as mesmas questões, que não há resposta para elas, e que ele tenta fazer isso com abordagens diferenciadas, né? Então, uma característica talvez que seja mais comum é a metalinguagem, o uso da metalinguagem, como que ele se apropria do próprio cinema, das próprias estratégias e recursos fílmicos para poder abordar os temas que ele gosta de abordar. Na maioria das obras do cinema em geral, a história se constrói através da ação. O Woody Allen nota assim, uma valorização do diálogo, assim, os diálogos são muito marcantes. Como que se dá isso, assim, esse aspecto, essa abordagem? O Woody Allen, ele é um grande fã das comédias dos anos 30, né? E de Lubitsch, Preston Sturges, Frank Capra, esses cineastas que na transição do mudo para o sonoro se deram muito bem, transformando a maioria das ações em ações dialógicas mesmo. É o que move a narrativa, é o que acontece entre os diálogos, né? Claro que existe a ação dramática, mas, por exemplo, nos filmes do Ernst Lubitsch, que o Woody Allen tem uma grande admiração, se você for contar a trama ou a história para alguém, parece que não tem história. E, ao mesmo tempo, as sequências com ação dialógica, elas são incríveis e são extremamente cativantes. Você, sem aquele diálogo, se você suspender o diálogo do filme, você não tem muita coisa acontecendo. Não que o Woody Allen seja exatamente assim, mas ele sabe do poder de um bom diálogo bem construído, né? E como ele trabalha muito com personagens, ele está muito mais preocupado. Os filmes dele são filmes de personagens, então, obviamente, que o diálogo vai ter uma carga muito grande, assim como no teatro, o texto é muito valorizado, né? E ele é um sujeito que vem do teatro, né? Ele escrevia para o teatro também. Então, ele sabe que se você não tem uma boa história, mas se você tem bons personagens e bons diálogos, você tem meio caminho andado para um efetivo sucesso de público. E assim, a cidade nas obras, a grande maioria é Nova York, agora recentemente ele passa a explorar a Europa, elas aparecem não apenas como cenário, mas assim, como uma personagem também da obra. Como que se dá essa abordagem? Nova York foi para ele durante muito tempo, né, um palco personagem para essas vivências de conflitos desses personagens que o interessam, né? Nova York, durante muito tempo, foi a grande musa inspiradora, tanto um personagem quanto um palco dos principais acontecimentos
dos personagens que o interessam, com os conflitos que o interessam. E um filme como Manhattan, por exemplo, é bem evidente que é a inspiração para aqueles personagens, né? Manhattan é uma ode à cidade, né? Então não tem como ela ficar de fora. Ela não é só um pano de fundo, ela é praticamente o personagem principal, né? Que para ele, aqueles personagens, aquelas questões se desenvolveriam melhor naquele lugar. E agora eu acho que ele está provando que, na verdade, são conflitos universais, que podem se passar em qualquer outro lugar. Embora, né, se a gente pegar, como eu falei no Para Roma com Amor, aquelas histórias, elas são típicas daquele universo italiano. Tanto é que ele está fazendo referência ao próprio cinema italiano antigo. Né? O Meia-Noite em Paris, ele pega um pouco da mítica que a própria Hollywood criou em torno de Paris, e ele brinca com isso, explora isso, né? Como se fosse um lugar perfeito para aquele sujeito revisitar o passado, já que aqueles personagens que ele admira tanto viveram naquela Paris daquela época, né? Então, a cidade acaba sendo perfeita para aquele tipo de conflito que ele está tratando. Agora, isso tem se tornado uma estratégia meio de marketing, né? Agora os países oferecem para ele filmar lá, né? Para ele construir uma história que caiba naquele lugar, que vai se tornar um pano de fundo importante para a história que ele vai tratar. E as musas de Woody Allen? Primeiro foi Diane Keaton, depois Mia Farrow, agora a figura da Scarlett Johansson. Isso é uma característica deles? Focar numa mulher especificamente? A figura feminina é muito importante no cinema do Woody Allen, né? Ele tem grandes personagens femininos sempre. E normalmente até mais complexos do que os próprios personagens masculinos. E as mulheres dele, na vida real, acabaram se tornando musas e acabaram sendo inspirações para essas personagens femininas, né? Que muitas vezes se baseavam nelas mesmas e muitas vezes é uma espécie de ideal feminino que ele busca, né? A Diane Keaton, ela simbolizou bem uma época, né? Essa primeira grande fase dele, né? Inclusive o Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, Annie Hall, que é o nome dela original, né? Que eles resolveram falar sobre o fim do relacionamento dos dois. E escreveram a partir da realidade e aos poucos foram dramatizando aquilo. Então, a Mia Farrow já foi uma outra fase, né? E é um outro tipo de atriz também, então ele vai construir personagens mais específicos para aquela atriz. A Scarlett Johansson, eu acho que é uma cara nova, assim, né, para essa geração, né? Acho que desde do Match Point, que ela simboliza também um tipo de cinema que ele tenta fazer, tentando se afastar muito daquelas personagens femininas que ele fazia na década de 70 e 80, né? Então ela tem um pouco mais esse visual mais moderno, né? Ela vai representar... Se você pega, por exemplo, Vicky Cristina Barcelona, são 3 mulheres, né? E podemos dizer que são 3 tipos femininos que ele buscou ao longo da sua carreira e que estão sintetizados ali em 3 mulheres, inclusive nessa relação maluca que ele trava ali, né? Então, não sei se ela vai continuar sendo a musa dele, né? Porque se a gente for pensar, a Penélope Cruz já fez 2 filmes com ele, né, agora. E outras atrizes que mesmo fazendo papéis pequenos, a Julie Kavner, a Diane West, que são atrizes recorrentes no cinema dele. Não necessariamente fazendo o mesmo papel, né? Ele está sempre buscando uma diversidade e ele gosta muito de trabalhar com atrizes que ele já está acostumado e que ele gosta e admira o trabalho, né? Então, não sei se ele vai dar continuidade a trabalhar com a Scarlett. E, assim, para terminar, essa questão, os filmes dele têm uma abordagem romântica, né? Tem um certo romantismo no ar. Isso é uma forma que ele usa de escapismo, assim, da questão dos problemas internos dos personagens, ou é
é um gosto pessoal que ele tem? E eu acho que ele tem sempre uma nostalgia por uma época, até de um cinema que não existe mais, né? O cinema da Hollywood, dos grandes estúdios, que esse pessoal que vem dos anos 70, né, chamada de nova Hollywood, que não sei se a gente poderia colocar ele nesse nicho, que são diretores que pegam, começam a fazer cinema no momento em que o sistema dos grandes estúdios já ruiu. Mas eles têm uma nostalgia por esse cinema, né, de antigamente. O Scorsese tem isso, o Coppola tem isso, ele, Peter Bogdanovich. Esses diretores começaram a fazer cinema quando não era mais o mesmo esquema de produção que eles tanto admiravam. Então existe uma certa nostalgia, um certo romantismo, talvez nesse sentido de uma busca por uma coisa que não existe mais, né? Agora, o Woody Allen, ele foi chamado de escapista principalmente quando ele fez A Rosa Púrpura do Cairo, de retratar uma época da depressão e aquela menina pobre e que sem grande expectativa na vida e que se refugia no cinema. Inclusive, o final do filme termina com ela esquecendo todos os problemas, entrando no cinema e assistindo o Fred Astaire e Ginger Rogers dançando. E ela começa, do choro, ela começa levemente a sorrir. Eu acho que é uma forma dele citar também um pouco o Fellini, porque é o mesmo final das Noites de Cabiria, aquela menina que, sem a arte, sem aquela representação, sem aquilo que a arte pode te oferecer, ela não daria conta de viver. E o próprio Woody Allen falava isso, que o que seria do povo americano sem o cinema na época da depressão. Então, é uma válvula de escape, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, para ele, é mais do que isso. É uma forma de você ter força para encarar a realidade. Que se você não se refugiar durante 2 horas naquele mundo do cinema lúdico e que pode te inspirar a querer sair daquela realidade, ela se tornaria insuportável. Então ele fala isso, que se a Cecília não tivesse entrado no cinema no final da Rosa Púrpura do Cairo, talvez ela entrasse debaixo de um carro. Então não que ela vai fingir que a realidade não existe, vai se refugiar no mundo do cinema, tanto é que ela escolhe a realidade. Ela tem a possibilidade de se refugiar no mundo do cinema, de ficar ali naquele mundo para sempre, mas ela escolhe a realidade. Então eu acho que para o Woody Allen é isso um pouco, o cinema é uma forma de você se refugiar num universo que torna a realidade melhor do que ela é e que te faz encará-la e pensar a realidade de uma forma diferenciada e que te faz encarar isso para conseguir continuar a seguir vivendo. Muito obrigado, Ana Lúcia. De nada. Para Todos fica por aqui. Nossa programação está nas redes sociais. Semana que vem estamos de volta com mais cinema para você. Até lá!